Em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler uma parábola. E todo esse capítulo aí é uma parábola. Parece que é 3, mas é uma, tá? De repente você lê esse capítulo aí, 15 de Lucas, e aí você vê aí que o autor aí dos subtemas aí, ele coloca como 3 parábolas, mas na verdade é uma parábola só. É a parábola dos perdidos, tá? Ele vai falar de um animal perdido, de uma coisa perdida e de um ser humano perdido. São 3 coisas perdidas. Um animal, que é a ovelha, uma coisa ou um objeto, que é a dracma. A dracma era uma moeda que valia um dia de trabalho. Então, um dia de um peão era pago, né, numa moeda chamada dracma, ou denário. Então, um dia de trabalho de um peão, um trabalhador braçal, chamado na época de Jesus de jornaleiro, aquele que cumpriu uma jornada de um dia recebia um denário ou uma dracma. E aí, esse texto fala que isso também, esse objeto foi perdido. E aí o terceiro personagem dessa parábola é um jovem que decide se perder. Ele toma uma decisão de se perder. Ele não se perde simplesmente, como a ovelha que se perdeu no caminho. Ele toma a decisão de se perder. Então tudo isso, na verdade, embora o autor do texto bíblico ele separe como 3, é uma parábola só. Porque Jesus propõe contar uma parábola. E ele não termina uma para começar outra, ele dá continuidade no texto. Então, por isso que é uma parábola só, que é a parábola dos perdidos. Então, como eu falei, tem um animal, tem um objeto e tem uma pessoa. Isso quer mostrar para nós que todas as coisas que o Senhor criou, que o Senhor fez, são importantes. Os animais, as coisas que Ele nos deu e as pessoas. Todas as coisas são importantes para Jesus. Todas as coisas são importantes no reino de Deus. E nós precisamos valorizar tudo que temos e tudo que somos. Os animais que o Senhor nos dá para criar. Porque tem pessoas que pegam animal para criar, o animal fica doente, a pessoa abandona. Como se fosse uma coisa, não é uma coisa, é um ser. E você tem responsabilidade, ninguém é obrigado a pegar animal para criar, mas se pegou, precisa criar até o final. Vai gastar? Vai. Sai caro. Com ração, veterinário, vacina, sai caro. Mas se você pegou, é um ser criado por Deus. E aí, todas as coisas aqui na parábola dos perdidos, o Senhor dá significância para eles, dá importância para ele, tanto que vai sair no texto, porque era importante para Jesus. Então, todas as coisas são importantes para o Senhor. E aqui, o texto principal nosso é que o Senhor tem prazer em resgatar aquilo que está perdido. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Jesus falou, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, essa é a finalidade dessa parábola aqui. Eu vou ler um pedaço dela para nós entendermos aqui. Não vou ler toda por causa do nosso tempo, mas vou ler aqui as 2 partes primeiras aqui e a terceira um pedaço para você ter uma dimensão desse texto. Diz assim, capítulo 15 de Lucas, versículo do 1 até o versículo 13, diz assim, presta atenção em alguns detalhes aqui que eu vou citando aqui com você. Diz assim, aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Olha só o destaque aí. Esta parábola. Não está dizendo estas. Ele está dizendo esta. Singular. Que significa uma. Tá ok? Lhe propôs esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida.
digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esta é a primeira parte da parábola. Está falando de um animal que se perdeu. Aí tem a segunda parte da parábola que diz assim, ou qual? Ele está fazendo uma comparação, ele não encerrou, ele está fazendo uma comparação, ele está continuando. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 dias de trabalho, se perder uma delas, faz diferença no orçamento, não faz? Você trabalhou 10 dias, recebeu os 10 dias, perde um dia de trabalho, faz diferença no orçamento. E aí, acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo-se, alegre-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Afirmo que a alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, versículo 11 diz, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. Presta atenção nesse detalhe aqui que eu vou ler agora. E o pai partiu bem entre... Quantos filhos o homem tinha? Diz que aqui o texto que o homem repartiu os bens entre... Presta atenção nesse detalhe aqui, que esse detalhe é fundamental num dos pontos aqui nosso. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Gastou tudo, perdeu tudo. Então nós temos aqui Jesus diante de vários personagens, de várias pessoas. E aí o nosso tema nesta noite é: quem é você no reino de Deus? Todos esses personagens aqui, em algum momento a gente vai ter que se identificar com algum deles. É impossível você ler isso aqui e não se identificar com qualquer um desses personagens. É impossível. Você vai se encaixar neste lugar. E aí eu tirei alguns aprendizados aqui para nós. E aí a pergunta é, vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela, quem é você no reino de Deus? Quem é você desses personagens? Você consegue se identificar? Então vamos buscar aqui os personagens aqui. Primeiro personagem aqui, de repente você é um desses. Pessoas que gostam de ouvir Jesus. É os primeiros personagens. Está aí no versículo 1. Aproximou-se publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Então, pessoas que gostam de ouvir Jesus, pessoas que gostam de ligar numa rádio evangélica para ouvir um louvor, não é crente, não é evangélico, não tem religião, mas gosta de ouvir um louvor, ouve louvor o dia inteiro, mas nunca se decidiu ao lado de Jesus, gosta de ouvir uma boa palavra, gosta de ouvir uma ilustração, mas nunca se decidiu ao lado de Jesus. De repente você é um desses, de repente fala, pastor, esse aí sou eu, não sou crente, não vou à igreja, mas gosto de um louvor, gosto da palavra, gosto de ouvir ali uma ilustração bem feita. De repente esse é você. E aí vamos para o segundo. Havia também ali pessoas que murmuravam contra Jesus. Não é isso que diz aí? Versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam contra ele. Do mesmo jeito que tinha pessoas que gostavam de ouvir Jesus, tinham pessoas que não gostavam de ouvir Jesus. Tinham pessoas que estavam ali para murmurar, para reclamar, para falar mal. Não sei, de repente esse é você. Porque são personagens dessa parábola. Estão dentro dessa parábola. Pessoas que gostavam de ouvir Jesus, paravam para ouvir Jesus, mas pessoas que estavam lá para reclamar, para murmurar contra. Então são personagens que estão, e nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus, diante dessa situação. E aí, o terceiro grupo de pessoas que têm muitas ovelhas, ou que têm muitos bens, mas se preocupa com cada uma delas. Porque o que o texto diz? O homem tinha quantas ovelhas? Quantas? 100 ovelhas. Ele perdeu uma. Mas diz que ele deixa as 99 num lugar seguro e vai em busca da uma perdida.
porque para ele aquela ovelha era importante. Esse é o Senhor, esse é Jesus. Veio nos resgatar, veio nos salvar, porque cada um de nós é importante para Ele. Mas tem tanta gente convertida, tem tanta gente já crendo no Senhor, acreditando, né? Frequentando a igreja. O Senhor precisa de mais um, precisa de mim, precisa de você. O Senhor precisa de todos. Porque todos aqueles, quanto quiseram e se arrependeram e creram no seu nome, teve a condição de ser filhos de Deus. Então, cada um desses personagens aqui, embora aquele homem estivesse 100 ovelhas, 99 ovelhas lá no redil, seguras, ele precisava ir buscar aquela ovelha que tinha se perdido no caminho. Então, por quê? Porque todos nós somos importantes para o Senhor. Então, esse outro tipo de pessoa, pessoas que têm muitos bens, mas se preocupa com aquilo que foi perdido. Ou, de repente, você é uma ovelha perdida do redil. É alguém que já frequentou o redil. O redil é a igreja, tá? O redil aqui, o lugar, é o lugar de segurança. É o lugar onde a ovelha está protegida. É o lugar onde a ovelha está guardada. É a igreja, tá? Essa ovelha se perdeu do redil, ela se perdeu no caminho. E a dracma é uma questão muito interessante. A dracma é a pessoa que está perdida dentro da igreja. Ela não está perdida fora, não. Porque o que o texto diz? A dona da dracma perdeu ela onde? Dentro de casa. Não perdeu fora. A ovelha se perde no caminho. A dracma não, está dentro da igreja, está dentro da casa, mas está perdida. E nós temos várias pessoas assim. Nós temos pessoas no reino de Deus, pessoas na igreja, que estão dentro da igreja, mas estão perdidas. Pessoas que, com o passar do tempo, deixaram de exercer o seu ministério, deixaram de exercer o seu dom, deixaram as coisas do Senhor para se preocupar com as coisas do mundo. Esse é uma dracma. Ele está dentro da igreja, ele vem no culto, ele dizima, mas ele não participa de nada, ele não faz nada. Ele não faz aquilo que o apóstolo Pedro nos mandou lá na carta dele, no capítulo 4, no versículo 10. Cada um sirva ao outro, com o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu não sirvo a mim, eu só sou cristão se eu sirvo a você. Não existe cristão que serve a si mesmo. Isso não é cristão, isso não é evangelho, isso é outra coisa qualquer. Para mim ser cristão, para mim cumprir a palavra do evangelho, eu preciso servir aos meus irmãos. Isso é uma característica do verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho é uma troca. Eu sirvo ao meu irmão e meu irmão me serve. Se eu não servir, se não tiver essa troca, essa mão dupla, não funciona. Não é evangelho, é qualquer outra coisa, menos evangelho de Cristo. E aí, a ovelha e a dracma estavam perdidas e precisavam ser encontradas. De repente você é uma ovelha. De repente você está aqui dentro da casa do Senhor, frequentando os cultos. Mas você sabe que você está perdido. Porque quem é dracma sabe que está perdido. Perdeu a alegria da salvação. Perdeu a alegria de estar no culto. Vem no culto para cumprir escala. Vem no culto porque senão alguém vai ligar perguntando. Poxa, eu não aguento mais o pastor me ligando. Toda vez que eu não vou no culto, ele me liga. Toda vez que eu não vou no culto, ele manda mensagem. E aí, ele aparece. Para mim não ligar para ele, para perturbar ele aparece. Para não ter que falar uma mentira para mim, ele aparece no culto. Mas ele não está, na verdade, aqui. Ele está aqui, na verdade, mas a cabeça dele está fora. Só o corpo dele que está presente. Então, cada um de nós, muitas das vezes, nós somos esses personagens. Nós somos uma ovelha que se perdeu no caminho, necessidades da vida, situações da vida, trabalho, faculdade, colégio, acabou nos afastando. Um emprego muito puxado, um horário muito complicado de se cumprir, e acabou nos afastando, nos esfriando no reino de Deus. E aí a gente se perde no caminho. Muitas das vezes a gente está dentro da casa de Deus, continua vindo na igreja, mas está perdido também, e precisa ser encontrado. Só que diferente da ovelha, a dracma é mais difícil, porque ela está no nosso meio. A gente esbarra com ele nos corredores da igreja, mas está perdido. E aí precisamos ser encontrados. E aí, avançando aqui, tem mais personagens aí que precisam ser identificados aqui dentro dessa parábola. Pessoas que se alegram quando alguém que está perdido é achado.
De repente esse é você. De repente esse é você, num dia de domingo aqui, há uma pregação do Evangelho de Cristo, e aí uma pessoa que está afastada há muitos anos do Evangelho, decide voltar para a casa do Senhor, você se enche o coração de alegria por aquela pessoa estar voltando para Cristo, por alguém que de repente nunca se converteu, e se converte, o seu coração explode de alegria, se enche de alegria. De repente esse é você. E esse precisa ser cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz que a única coisa que gera festa no céu é um pecador que se arrepende. Nenhum milagre na Bíblia inteira, e olha que tem milagre top, nenhum deles gerou festa no céu, nada. Só um pecador que se arrepende gera festa no céu. Esse é o maior milagre que Deus faz, é transformar um ser em uma criatura, se torna filho. É uma transformação, é a maior transformação. Ressuscitar mortos, fichinha. Abriu o mar vermelho, fichinha. Abriu o Jordão e nada. Estava todo mundo no céu trabalhando, fazendo as coisas dele. Agora, quando um pecador se arrepende, através da pregação da palavra de Cristo, da onde vem a fé, o céu para fazer uma festa por aquele pecador que se arrepende. Então olha só o que um pecador arrependido produz no céu. E isso precisa produzir no nosso coração esta alegria. Mas tem gente que não se alegra com a conversão do outro, não se alegra com o retorno do outro. É porque a dracma está dentro da casa do Senhor, mas não está no coração na casa do Senhor. Então nós precisamos entender que esses personagens estão aqui, Jesus cita eles porque eles são importantes. E aí cada um de nós precisa fazer uma reflexão e se identificar em que personagem nós estamos. Quem somos nós aqui na casa do Senhor? Quem somos nós no reino de Deus? Porque no mundo só existem dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você está num ou você está no outro. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino das trevas. Não, pastor, eu sou neutro. Não existe neutro, filho. Ou é par ou é ímpar. Energia, eletricidade, existe neutro. No reino de Deus, não. Ou você é positivo ou negativo. Aqui não existe neutro, não. Ou você é um ou você é outro. Porque é assim que o reino de Deus é. Ele nos chama. E aí quando a gente se alegra com as pessoas perdidas, que são achadas, que Jesus cumpre o ministério dele, que ele veio salvar e buscar o perdido, e a gente se alegra com o Senhor, nós alegramos também o coração do Senhor quando nós fazemos isso. E aí nós precisamos ser dessas pessoas. E aí tem mais um grupo de pessoas que desperdiçam seus bens e seus talentos. Os talentos e dons que ele recebeu de Deus, ele desperdiça, ele joga fora. Como aquele filho mais moço daquele senhor. Ele desperdiçou todos os bens, vivendo dissolutamente, vivendo todos os prazeres que o dinheiro podia pagar, numa situação parece meteórica. E aí ele gasta todos os bens. E muitas das vezes o Senhor nos deu talento, nos deu capacidade, nos deu ministério, e aí por uma necessidade, por uma decepção, a gente começa a deixar tudo, largar tudo. A gente começa a esquecer daquilo que fomos chamados, porque fomos chamados, para quem fomos chamados, para quem fomos conquistados, por quem Cristo morreu na cruz por nós. Nós fomos alcançados pela graça salvadora. E aí, como eu falei, quando eu sou alcançado pela graça salvadora, eu recebo dois dons imediatos. Primeiro dom que eu recebo quando eu sou alcançado pela graça salvadora de Jesus, é o dom da salvação. É o maior dom que o ser humano pode receber de Deus. Coisas, bens, isso é secundário. O maior dom que nós recebemos de Deus é o dom da salvação. E encaixado nele, quando nós recebemos o dom da salvação, nós recebemos o dom da reconciliação. Esse todo crente recebe. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto e à igreja de Roma, ele fala exatamente disso. Nós recebemos o dom da reconciliação.
Assim como Cristo reconciliou com Deus todas as coisas e todas as pessoas, Ele também nos deu o dom da reconciliação, para que através da nossa mensagem, da nossa palavra, do nosso testemunho, pessoas sejam reconciliadas com Deus como nós fomos reconciliados. Então esse é um dom que todo crente tem. De repente você está na igreja, você fala: pastor, não sei qual é o meu dom. Você tem o dom da salvação e você tem o dom da reconciliação. Você, através do seu testemunho, da sua palavra, da sua fala, você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de levar outras pessoas a se converterem a Deus, porque isso cabe a todo crente, isso é ministério de todo crente, isso é dom de todo crente, não tem para onde fugir, não tem para onde escapar. Mas pastor, não sei falar bem. Ação, atitude, testemunho falam muito mais do que 1000 palavras. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a usar os dons e talentos que o Senhor nos deu, aplicando no reino, definitivamente, nós agradamos o coração do Pai, nós fazemos aquilo para o qual fomos escolhidos. Jesus falou para nós: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. E aí nós vamos continuar aqui. Nós temos aqui a 7º grupo de pessoas que ainda não entenderam quem são em Deus. Lembra quando eu falei que a gente estava lendo ali a parábola, o pedaço da parábola aqui, que o pai repartiu o bem entre os 2 filhos? E aí, o filho mais novo, ele vai e gasta todos os recursos do pai, e aí quando ele está vivendo na miséria, ele decide voltar para a casa do pai dele, e ele cai em si, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele fala: na casa do meu pai, os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, aqueles que recebem um denário lá, uma dracma por dia, eles têm uma condição boa, eles comem do bom e do melhor, e eu estou querendo comer comida dos porcos aqui e ninguém me dá nada. Porque tem gente que fala assim: ele comeu comida de porco. Não é isso que o texto está dizendo, não. Ele queria comer do alimento que os porcos se alimentavam, mas nem isso as pessoas davam a ele. Olha aonde o sujeito chegou. Nem, hoje, o termo que a gente usa aí, as lavagens, nem isso as pessoas davam para ele comer. Olha só o nível de degradação que esse jovem chegou, para quem tinha tudo. Mas o texto diz o quê? Que o pai repartiu o bem entre os 2. E aí esse jovem volta, e o pai, alegre por receber esse filho, lembra que eu falei que quando alguém volta para a casa do pai, a gente tem que se alegrar? O pai se alegra quando o filho volta. Mas pastor, ele gastou todos os recursos, ele gastou todos os bens, tudo que ele recebeu do pai, metade dos bens do pai, ele gastou tudo, e o pai fica alegre quando esse filho volta porque os bens são passageiros, mas as pessoas são importantes, porque o reino de Deus é pessoas, não é coisas. E aí quando esse filho volta, esse pai se alegra, mas o filho mais velho, vendo que esse irmão voltou sem nada, ele se aborrece, ele não quer participar da festa de retorno do outro que perdeu tudo, ele se nega a voltar, e ele diz: eu não vou voltar, porque esse teu filho, ele não diz meu irmão, ele diz para o pai assim: esse teu filho, que gastou todos esses bens, os seus bens, volta e o Senhor mata um boi cevado para ele, dando um churrasco, chama todo mundo para se alegrar, e para mim o Senhor não dá nada. Aí o que o pai diz para ele? Meu filho, você não caiu na real, quem está vivendo de favor aqui sou eu, quem é o dono disso tudo aqui é você, filho. O que o texto diz? O pai repartiu o bem entre os 2 filhos. O outro saiu e gastou tudo, e o que ficou era dono de tudo que tinha ficado, filho. Mas ele continuava se vendo como um empregado. Ele diz para o pai: tenho vivido como empregado todos esses anos. E ele continuava vendo-se como um empregado. Embora ele tivesse todas as benéficias que o pai deixou para ele, ele não conseguia desfrutar de nada. Isso muitas das vezes é a gente no reino de Deus. O Senhor nos concedeu dons, talentos,
poder, autoridade. E aí, o Senhor muitas das vezes manda a gente orar pelo doente. E aí a gente pensa assim, poxa, quem sou eu? Sou um membro da igreja que vive sentado lá no banco, como é que eu vou orar para essa pessoa? Querido, você recebeu os dons e talentos tanto quanto eu. Você recebeu o mesmo poder que eu recebi. Quem crê e for batizado será salvo. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Não seguirão os pastores, aos diáconos, aos presbíteros, aos bispos. Não. Seguirão a todos aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Esse poder é dado a todos. Não é um grupinho separado não, gente. Não é meia dúzia não. É a todos os que crerem. Todos têm direito a ter o poder de Deus para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Isso é poder de Deus para todo aquele que se converteu, para todo aquele que crê. Então nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Então aquele filho mais velho, ele não entendia quem ele era. Ele não entendia o que ele tinha, do que ele era dono. Ele estava perdendo uma das maiores oportunidades, que é desfrutar do amor de Deus, é desfrutar do poder de Deus, é desfrutar da capacidade de Deus, é desfrutar do momento que muitas das vezes você vê uma pessoa desesperada, querendo uma palavra de esperança, querendo uma palavra de apoio diante de uma situação difícil, e aí você faz no coro da desgraça. E aí a pessoa está esperando uma palavra de vida, mas você tem uma palavra de morte nos seus lábios. Você tem que ter uma palavra de vida, porque você foi resgatado da morte, você foi resgatado do inferno, e foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus. Então quando isso acontece, nós precisamos ter uma palavra de vida e de esperança em nossos corações. Uma palavra que faça as pessoas crer e acreditar que o melhor de Deus não está por vir, não, o melhor de Deus é agora, porque o Senhor decidiu nos ajudar e nos beneficiar hoje. Pode aplaudir o Senhor, porque é hoje que o Senhor quer fazer milagres na nossa vida. Porque amanhã nós nem sabemos que estaremos vivos. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã vai dar conta de si mesmo. Então o melhor de Deus é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia da oportunidade. Que essas pessoas que vão passar aqui no batismo agora, aproveitaram. Cada uma delas. Tem gente aqui mais novo, tem gente aqui com 15 anos, vai fazer 15 anos agora, nesse mês. Tem gente já com mais de 60, idades diferentes, grupos diferentes. Mas a oportunidade chegou, o tempo é hoje, o tempo é agora. E hoje é o tempo da oportunidade. E aí, quem é você no reino de Deus? Você precisa, como eu, ser daqueles que se alegram quando um pecador se arrepende, quando alguém decide voltar para a casa do Pai, quando alguém decide retornar, quando alguém decide ver a sua condição, como aquele jovem que saiu de casa e desperdiçou todos os bens, todos os recursos que recebeu. E aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele olha para casa e fala, lá na casa do meu pai é o melhor lugar para se estar, porque lá na casa do meu pai há sustento, há alimento, há amor, há graça, há perdão, há reconciliação, há misericórdia. Aqui no mundo ninguém me dá nada, mas na casa do meu pai é o melhor lugar para se estar. Então é isso que o Senhor quer para nós nesta noite, estar na casa do Pai. Eu vou te dizer, igreja não é um lugar perfeito não, gente. Aqui não tem pessoas perfeitas, aqui tem pessoas normais, pessoas com um montão de problemas, pessoas com um montão de questões, mas aqui é o lugar aonde Deus decidiu reunir um grupo de pessoas que oram, que adoram a Ele, que reconhece, que carece da graça e da misericórdia do Senhor, que estamos aí em tratamento, estamos aí em andamento, esperando que Deus cumpra em nós a obra que Ele disse. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para nos aperfeiçoar, para terminar a boa obra, para concluir aquilo que começou. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. E aí eu não sei em qual desses personagens você se identificou. Eu não sei em qual desses lugares você se achou nesta noite. E aí de repente você falou, pastor, eu sou essa ovelha. Eu vim para a casa do Senhor, andei nos caminhos do Senhor,
Mas aí de repente comecei a flertar com o mundo, decidi dar uma olhada nas coisas, nas paradas, e aí me desviei. Mas hoje eu quero voltar. Hoje eu decidi se voltar. Hoje eu decidi estar na casa do Pai. Embora tenha me perdido como filho pródigo, eu decidi largar tudo, abandonar tudo, jogar tudo para o alto, largar ministério, deixar todo mundo na mão. Porque achei que o mundo poderia me oferecer outras coisas. E aí caí na real, caí em si, despertei do sono que estava e decidi voltar. De repente você é esse. De repente você é uma dracma. Vem aos cultos, cumpre a sua escala no ministério, mas não sente mais o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração. Não sente mais o desejo de abençoar a vida das pessoas no seu coração. Não sente mais o desejo de visitar alguém no seu coração. Não sente mais o desejo de orar por alguém no seu coração. E aí o Senhor te chama nesta noite também. Porque o Senhor falou para nós: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é nesta noite o Senhor quer fazer por mim e por você. E aí eu queria saber, tem alguém aqui nesta noite que se identificou com um desses personagens, que diz assim: Senhor, eu quero voltar para a tua casa. Eu quero tomar uma decisão nesta noite de aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Tem alguém nesta noite que de repente decidiu falar: Senhor, vem estar comigo. Eu creio que o Senhor é melhor, o Senhor é maior do que todas as coisas. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite, mas nesta noite o Senhor decidiu trazer você até aqui. É você: não, pastor, eu só vim aqui mesmo para ver meu filho se batizando, meu irmão se batizando, para o meu filho, ou meu primo, ou meu sobrinho, ou meu colega de colégio. Não, filho, você não veio aqui por isso. O seu lugar aqui nesta noite já estava agendado na agenda do Senhor. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha marcado este dia com você. Você não sabia, mas o Senhor já tinha agendado. O Senhor já tinha marcado. E aí Ele te trouxe aqui nesta noite, para que você se identifique com um desses personagens e queira ser achado, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta noite tem alguém que quer se decidir ao lado do Senhor? Nesta noite tem alguém que quer fazer um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, voltando para a sua casa, voltando para a sua presença? Tem alguém que de repente se sentiu perdido neste lugar e quer ser encontrado nesta noite? Alguém? Não? Então que essa palavra possa continuar fluindo no seu coração. Veja cada personagem dessa parábola, cada pessoa aqui representada. Eu já fui vários personagens aqui. Eu já fui daqueles que ouviam Jesus. Eu já fui ovelha porque eu me desviei, e aí fui resgatado. Mas eu já fui dracma. Estava na igreja, fazia parte de vários setores da igreja, de vários ministérios, mas não tinha uma vida com Deus. Eu tinha uma vida com os ministérios da igreja, mas não tinha uma vida com Deus. Até que a ficha caiu. E eu percebi que eu estava lá na igreja, mas eu não era mais igreja. Eu estava no corpo, mas eu não era mais parte daquele corpo. Eu precisava voltar a queimar no braseiro. Eu precisava voltar a fazer parte daquele fogo incendiado, queimando. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi ser dessas pessoas como o pai desse filho pródigo, como os amigos daquele homem que perdeu a ovelha, como as amigas daquela mulher que perdeu a dracma. Quando alguém voltava para a casa do Senhor, eu sempre me alegrei, porque eu entendo que está fora do redil, eu entendo que está fora da casa do Senhor. Então sempre quando alguém volta, quando alguém retorna, eu sou das pessoas que se alegram com o Senhor, que se dedicam a estar na presença do Senhor. Então que essa palavra possa produzir no seu coração a força e a fé, para você entender que o Senhor te ama, que o Senhor decidiu te abençoar, que o Senhor decidiu entregar o seu próprio Filho, no seu lugar e no meu lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ser salvos do mundo, porque um dia esse mundo vai acabar, a data de validade do mundo está para vencer. Nós temos visto rumores de guerras,
E aí Jesus falou, olha só, isso é só o princípio das dores. Se está ruim, filho, pode acreditar, vai piorar. Vai piorar para o sistema. Aqueles que confiam no Senhor vão ver a bondade e a misericórdia do Senhor se manifestando. Porque mesmo que o mundo vá de mal a pior, nós que cremos no Evangelho de Cristo, nós sabemos que Deus cuida dos seus, que Deus resgata os seus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, e daqui a pouco nós estaremos fazendo o batismo aqui. E aí, ao terminarmos o batismo, você vai esperar, nós vamos cantar alguns louvores, o pessoal vai descer, vai trocar de roupa e vai subir, e nós aqui vamos no final entregar o certificado deles, a carteirinha de membro da nossa igreja, e aí no final estaremos aqui fazendo uma grande festa, e aí depois você vai poder vir aqui, abraçar a pessoa da sua família que se batizou, que está fazendo aí uma aliança perpétua com Deus, declarando publicamente a sua decisão de seguir o Senhor daqui por diante, de se tornar membro desse hall aqui da igreja e fazer parte do corpo de Cristo que se reúne em toda a terra, que no grande e terrível dia, no dia do Senhor, será chamado a se apresentar diante do Senhor, e cada um de nós vai dar conta de tudo aquilo que fizemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer nessa terra, diante do grande e justo juiz. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós nos chegamos a Ti, na certeza e na convicção de que o Senhor cuida de nós. Seja bem-vindo entre nós, faça aquilo que agradar o Teu coração. Nesta noite nós reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e nos céus e na terra não existe outro além de Ti. Unge nossa cabeça com óleo até que o nosso cálice transborde, e faça que nós possamos estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Que esta palavra que foi ministrada aqui possa ocupar um lugar no coração de cada um, e que cada um seja, Senhor Deus, daqueles que se alegram na Tua presença, daqueles que se alegram de estar no corpo de Cristo, daqueles que se alegram fazer parte da igreja do Senhor. Nós te agradecemos pela Sua infinita bondade, misericórdia e graça eterna que tem nos acompanhado a cada dia. No poderoso nome de Jesus agradecemos. Amém.